Assim, você é artista, desenhista, escritor, já passou por isso. Você tá lá, preparado para desenhar, a folha na sua frente, tudo preparado, tudo planejado e simplesmente não sai nada. Esse vídeo aqui é justamente sobre isso, sobre esse impacto aí que você tem com a tela, o papel, a folha em branco na sua frente, né? Como superar aí esse bloqueio que sempre aparece com a gente quando a gente vai começar um projeto novo. E assim, isso não é falta de criatividade, falta de domínio, nada disso. E é justamente sobre como superar esse momento aí no seu processo criativo que é o vídeo de hoje. Mas antes, fala meus pequenos, estamos de volta, eu sou o Lick e esse canal aqui é pra gente poder falar um pouquinho aí sobre a vida criativa, sobre a vida adulta um pouco mais leve, sobre cultura pop, desenho, hobbies, criatividade no geral. Então, se você não me conhece, muito bem-vindo e bora continuar com o vídeo de hoje. E bora lá, né? A folha em branco não é sobre falta de criatividade, é mais sobre os excessos de expectativas aí com esse novo projeto que você tá tendo que lidar. E assim, isso aqui existe em vários aspectos da nossa vida, né? Aquele passo difícil que a gente tem que dar, sabe que é necessário, mas que acaba adiando ele. Uma decisão importante aí na nossa vida que a gente fica adiando, mesmo sabendo quão necessária ela é. No geral, né, a gente tá falando aqui com o medo do desconhecido. E aqui a gente vai falar de algumas formas de meio que burlar esse momento aí no seu processo criativo, ou pelo menos deixar ele menos constante e mais fácil de ser superado. Mas primeiro, né, vamos entender por que isso acontece. Normalmente, né, a gente aqui, colocando eu como o maior exemplo possível dessa situação, se coloca aí como perfeccionista, né? E nisso de ser perfeccionista, que é uma grande mentira, acaba deixando aí de lado os projetos. Até porque isso impede a gente de sequer começar, né? Nos impede de dar o primeiro passo. E aqui entra, né, se algo tá só no mundo das ideias, ele é intangível. E sendo intangível, fica ali naquela bolha protetora, livre de críticas e de falhas. Ou seja, né, esse medo de começar aí é um grande medo, na verdade, da falha, um medo de dar errado os seus projetos. Isso existe principalmente nas grandes decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, né, mas não precisa existir aí em projetos pequenos, em pequenos exercícios até. E aqui a ideia é esse medo não estar presente em todas as nossas ações. Ok, ele estar presente em nossas grandes decisões que temos que tomar na vida, porém, no resto isso não é tão necessário. Na verdade, o indicado é que nem exista esse medo para coisas tão simples do dia a dia. Assim, quem é mais introvertido vai me entender, né? Quantas vezes a gente fica preocupado até de conversar no telefone para pedir uma pizza. Isso não deveria existir, né? Saber dar o devido peso a cada decisão já aí é metade do caminho andado. Um sketch que você vai fazer ali no final do seu dia, né? Um exercício de desenho que você tá fazendo, não precisa ter o mesmo peso aí, por exemplo, de uma decisão que você vai tomar para sair do seu emprego ou começar algo novo do zero. Não tem o porquê esses dois estarem no mesmo patamar e logo causar o mesmo nível de ansiedade. E aí essa balança mental, né, já ajuda bastante, porque as decisões pequenas deixam de ocupar tanto espaço aí no seu dia e você começa a focar no que realmente importa. Um outro fator aí também, né, é esse medo de estar desperdiçando seu tempo com o processo de algo que no final não vai estar tão bom quanto você espera que ele realmente esteja. E aí que mora uma outra grande armadilha, né? Não é sobre o resultado, mas sim sobre o processo em si. O verdadeiro One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho. Mas assim, de onde vem essa grande cobrança, né? Se é um desenho ali que você está fazendo para você mesmo, um exercício no final do dia, se é uma história leve aí, sem clientes envolvidos que você está escrevendo, né? Se é um look que você está customizando para você mesmo, por que de tanta cobrança? É um momento seu consigo mesmo, né? Então não tem necessidade dessas expectativas tão altas, expectativas autoimpostas mesmo. E assim, abaixa a régua um pouquinho, parar de se comparar com os outros, isso é muito importante, eu falo muito disso aqui, né? E deixa o processo ir te surpreendendo. Nem tudo que você começa vai ser bom, na verdade a grande maioria aí vai ser um trabalho mais ou menos mesmo, e tá tudo bem. Assim, se você começou seu desenho e viu que ele tá ruim, que não tem salvação, descarta ele e começa de novo. Não é o fim do mundo. Se o problema aqui é a folha em branco, né, significa que você acabou de começar. E se já tá ruim no início e você tá tentando de novo consertar e não dá certo, às vezes o melhor é deixar pra lá mesmo e começar de novo. Esse acaba sendo a melhor saída do que tentar consertar lá no final. Um outro fator aí de bloqueio na hora de começar é isso, né, de querer esperar o momento certo pra começar tudo. E quem não tem disso, né? Eu, pelo menos, nossa, isso me incomoda e me atrapalha demais. Ah, eu vou começar uma dieta na primeira segunda-feira do mês, mas aí o primeiro dia do mês tem que ser numa segunda-feira pra fazer sentido. Ah, eu vou chamar meu crush pra sair só aí na primeira lua cheia de verão. Ah, eu vou tirar essa foto aqui só quando o sol tiver 45 graus. Ah, eu vou começar a gravar vídeo só quando eu tiver todos os melhores equipamentos de mercado, um cenário magnífico e 25 horas livres no dia. Enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar, né? A questão é, o momento perfeito não
não existe. O criar, o aprender, o experimentar, tudo isso faz parte do processo. E é justamente esse processo que vai trazer a clareza e a confiança, que você só vai adquirir com a prática. E aí você entende o grande paradoxo que a gente se encontra? A única maneira de burlar a folha em branco é começando. E você só vai ter a confiança para começar praticando. E aí a gente fica num ciclo eterno. Inclusive eu vou fazer aqui um gancho com o meu vídeo do que eu aprendi desenhando todos os dias durante um ano, que eu vou deixar aqui nos cards, e também com o vídeo do Bullet Journal, que eu falo muito nos dois justamente sobre a importância dessa prática, né? Uma prática constante, você dedicar aí um tempinho no seu dia a exercitar aquilo que você gosta e aquilo que você pretende melhorar com o tempo. Ou seja, essa ideia aí de criar um hábito, né? O tanto que esse hábito é importante para você trazer aí novas práticas para o seu dia a dia. E essa segurança que a gente tanto espera ao enfrentar uma folha em branco, ela só vai vir com o tempo. Então, quando terminar esse vídeo aqui, assiste esses outros dois também, que eles vão poder te ajudar bastante a respeito disso. Mas então vamos lá, o que você pode fazer de fato para não travar mais nesse momento de começar algo novo, né? Esse momento da folha em branco. Eu vou dar aqui alguns exemplos que funcionam principalmente para desenho, né? Que é onde eu domino um pouco mais, e aí a gente vai conversando a respeito disso ao decorrer do vídeo. E também nos comentários, né? Com certeza. Uma dica principal é você pode começar com exercícios. E eu tô falando aqui de fazer musculação? Não, aqui no caso do desenho eu tô falando de exercícios para você destravar a mão mesmo, destravar o pulso, o cotovelo, o ombro, né? Toda questão de mecânica mesmo. Então como que você vai fazer isso? Você vai pegar essa folha em branco e ao invés de você começar já de cara o desenho que você quer fazer, começa fazendo pequenos exercícios para destravar o seu braço. E como que é? Desenha vários círculos na página, enche uma página com círculos, linhas retas, linhas curvas. Com isso você vai estar sim exercitando essa questão do traço, de desenhar mesmo, porém sem fazer o desenho que você quer de cara. E nisso você vai enganar seu cérebro, você já começou a desenhar, mesmo que você não está desenhando aquilo que você queria de início, mas com esse exercício, além de você pegar o domínio aí da prática do desenho, você vai indicando para o seu cérebro que o processo de desenhar já começou. Quando você achar que já tá bom de exercício, né, que já tá aquecido aí, que seu braço já tá no jeito, a mão pronta para desenhar, você parte para outra folha e começa seu desenho da mesma forma que você começaria antes, porém agora já aquecido. Uma outra dica é, comece torto, bagunçado, solto, de propósito. Se você não sabe ainda a pose do seu personagem, se você não sabe nem que personagem você vai desenhar, começa rabiscando. Deixa as próprias linhas te contarem a história delas. Parece doideira isso, né? Porém, muitos personagens meus surgiram dessa forma. Também tem a opção de fazer vários esboços pequenos da cena que você está imaginando aí que você quer criar. Pra aí, quando você já tiver algo realmente definido, né, você partir para a folha maior, a folha inteira mesmo. Quando você se depara com a folha A3 na sua frente, que parece um lençol em branco na sua frente, a primeira coisa que vem à mente é isso, né? Como que eu vou preencher essa folha inteira? Eu não consigo desenhar nada que vai ocupar essa folha toda. Então o que eu faço, né? Eu faço vários desses esboços pequenininhos, construo a cena toda em menor escala e só quando eu já tenho domínio do que eu vou desenhar é que eu parto para algo realmente maior, sabe? Aí eu encaixo ele na folha, né, e faço funcionar ali naquele tamanho bem maior para aí então começar a aplicar os detalhes, o cenário e todo o resto. Para escrita eu tenho uma outra dica aqui que é uma que eu faço bastante, que é começar a escrever sobre o meu dia a dia mesmo, alguma coisa bem pacata, monótona, como foi meu almoço, alguma coisa que eu pensei aí enquanto eu estava a caminho do trabalho, algum sonho que eu tive, e a partir daí, quando você menos espera, já escreveu uma página inteira, e você já está bem mais exercitado aí para começar a escrever o que você realmente quer. Uma outra dica aí, né, é você colocar um timer, é você se obrigar a fazer algo em um prazo bem curto. Esse exercício é um que funciona muito bem, que inclusive viralizou um tempo atrás aí de desenhando um personagem em 10 segundos, 1 minuto ou 10 minutos. Quando você está tendo que lidar com um timer, um limite de tempo ali, você começa a pensar na imagem como um todo, ao invés de focar demais nos detalhes. Aí se você tem 1 minuto apenas para desenhar seu personagem, você não vai focar, por exemplo, nas sardinhas que a sua personagem tem no nariz. Você sabe que ela precisa de ter o rosto inteiro, então você vai começar pelo rosto para então depois ir pro desenho dos detalhes. E assim, faz muito sentido, funciona muito bem, mesmo que seja uma regra que você está inventando ali para você mesmo naquele momento. Então vale a pena muito tentar esse exercício. Um outro exemplo, né, é o clássico. Você pega uma referência aí na internet, uma foto, algum desenho de algum artista que você gosta e tenta fazer igual. Lembrando que aqui a gente está falando de exercício, né? Então tanto faz, na verdade. Você não está cobrando por esse desenho, você não vai entregar ele para nenhum cliente, então nada demais você pegar aí uma referência e tentar replicar ela. Esse exercício funciona mais ou menos igual o outro que eu disse, de você enganar o seu cérebro para começar a fazer sem ter que pensar muito num cenário novo, no que você está começando mesmo. Então aí você já começa a desenhar sem ter que pensar muito. E aí você vai ter um exercício de uns 15, 20 minutos se aquecendo para então poder partir para o seu desenho mesmo de fato. Entende como existe vários exercíciozinhos desses de você poder lidar com a tela em branco? É
mais ou menos aquilo de você fazer um discurso para você mesmo de frente pro espelho para poder lidar depois com uma plateia gigante. E assim, são clichês, mas são clichês justamente porque funcionam. Agora eu queria pedir aqui um tempinho para você para se inscrever aqui no canal. É rapidinho, é só apertar num botão e isso vai ajudar demais a gente que tá aqui no início dos nossos vídeos longos. Muita relação, muita coisa nova pra gente aprender, começar. E assim, tá funcionando, tá trazendo resultado, mas eu queria muito pedir essa força de vocês. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo que você acha que vai se interessar por esse conteúdo que a gente tá trazendo aqui. Se é uma questão que já surgiu aí numa conversa entre vocês, né? Nossa, como que eu vou lidar com essa situação do desenho em branco? Eu não consigo começar a desenhar. Às vezes esse vídeo aqui pode ajudar muito algum amigo seu, então faz isso, compartilha com alguém, deixa um comentário, os comentários ajudam demais aqui. Eu foquei muito em dicas de desenho e de escrita, né, que são onde eu tô tendo que lidar no meu dia a dia, porém às vezes você tem uma dica específica para alguma área que eu não domine tanto e que aí sim pode ajudar a galera nos comentários. Às vezes você tem uma dica interessante que eu deixei passar aqui, então comenta aí, é muito importante. A gente cria com isso uma grande de uma comunidade, que eu acho que é o foco principal desse canal aqui. Agora bora continuar, né? Uma outra questão aqui que vira e mexe eu comento com vocês é: se não está funcionando de forma alguma, abandone, não é um problema. Você não precisa ser produtivo o tempo todo. Isso é importante também, você saber dos seus limites. Às vezes aquele dia não foi um dia bom. Você tá tentando ali fazer seu desenho e não consegue nem fazer os exercícios, nem os círculos na folha tá saindo direito. Então não tem problema nenhum em deixar isso ali de lado por umas horas, por um dia, no outro dia você tenta de novo e às vezes é isso que vai fazer dar certo. Eu mesmo tenho isso com videogame, um exemplo aí, quando você tá tendo que lidar com um chefão e você já tentou de tudo e não consegue ganhar daquele chefão, falta só jogar o controle na tela. E aí você respira, desliga o jogo, desliga o videogame, vai dormir, vai fazer outras coisas e no dia seguinte passa daquele chefão de primeira. Comigo já aconteceu isso algumas vezes, com você eu imagino que também. Às vezes o cérebro só precisa de um tempinho aí pra poder colocar as coisas no lugar. E aqui só pra fechar, né, com mais um grande de um clichê, o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também é sempre o mais necessário. Então valeu demais se você assistiu o vídeo até aqui. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra vocês poderem maratonar o nosso canal, dá essa força aí agora que a gente tá começando. Comenta aí, não esquece de deixar um comentário, eu leio todos, vira e mexe eu tô voltando na área de comentários para tentar tirar uma dica ou outra, uma ideia ou outra para um vídeo maior. Então aproveita, comenta aí que eu vou ler tudo. Nem sempre eu vou responder porque o tempo é bem corrido, mas pode ter certeza que eu tô lendo tudo, dando like aí no que der. E como sempre, muito obrigado, valeu, falou e